Boa tarde a todos, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, visualizando, vocês estão visualizando essa tela do SIGA? Observe o seguinte, pessoal, hoje então a nossa atividade, a nossa aula, nós vamos estar falando sobre vírus e sobre a atividade de número 2, tá? E aí eu quero que vocês observem o seguinte, nós vamos então fazer duas atividades, né? Vocês já fizeram uma primeira, agora tem uma segunda atividade que eu vou mostrar para vocês de que forma vai proceder, inclusive até o prazo da entrega. E depois, aí vocês vão fazer essa atividade e vão postar aqui, tá? Postar aqui, atividade 2. E a atividade, ela está aqui mesmo. Então, vocês, ao clicar aqui, vai abrir para vocês, né, essa atividade. O que é para fazer, que eu logo vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Hoje, então, nós vamos estar discutindo o que é vírus, o que é antivírus, as categorias do vírus, os tipos de usuários de vírus. Feito isso, nós vamos liberar essa atividade que vocês têm até o dia 4 para postar, tá? E aí, depois, vocês observem aqui que nós temos a prova. Eu só coloquei aqui o título, né, que é a prova final do segundo semestre, e a prova eu vou deixar disponível a partir do dia 2, tá? Melhor, dia 3. E aí eu quero conversar com vocês, então, depois desse assunto, estamos sobre prova. Então, assim, pessoal, até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida sobre o conteúdo? Tá, Ivan, as atividades 2 tem questões da atividade 1. Eu vou mostrar para vocês, tá, Ivan? E demais colegas, vamos lá. Pessoal, vamos falar sobre a atividade 2. Olá, Otávio. Vamos lá, pessoal, vamos se ligar aqui, O que é a atividade 2? Nós vamos, nesse semestre, finalizar, então, 2 trabalhos e uma prova, certo? Então, o que é o trabalho 2? O que é a atividade 2? É preencher, então, essas 13 questões aqui, É responder essas 13 questões aqui, tá? Que é sobre os assuntos de vírus, cracker, hacker, exemplos de antivírus free, proprietário, e depois sobre os assuntos memória, né, que foi o assunto, então, abordado na aula anterior, tá? Só responder essas 13 questões aqui, tá? Aqui pegou uma numeração errada. Feito isso, então, respondam isso lá em atividade 2 até o dia 4. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tá, então vamos dar sequência aqui. Pessoal, o que é vírus de computador? O que é vírus de computador? Quem pode responder para nós aí o que é vírus de computador? Oi, que é vírus de computador? Tá. Boa. Isto, Ivan, isto, Gabriel. Tá. Então, pessoal, vejam bem, um conceito de vírus, então, vírus é um programa criado por um programador que tem o intuito de prejudicar o funcionamento do sistema de computação, tá? E aí a gente pode citar aqui vários exemplos, né? Como o Cavalo de Troia, o I Love, o Sexta-feira 13, os Trojan, Melissa, 1º de Abril e etc.
Então, tem muitos tipos de vírus, né? Vírus de computador. E o que é antivírus? Qual é a função do antivírus? É proteger o microcomputador do vírus, né? Exemplos de antivírus. Nós podemos citar dois tipos de antivírus. Tem os antivírus proprietário e tem os antivírus free. O que vem a ser antivírus free, pessoal? Gratuitos, né? Então, ou seja, são os antivírus que não tem custo, né? Se consegue fazer o download e não tem custo, tá? E open source, isto. E aí eu pergunto para vocês, que exemplos vocês podem me dar aí? Citem 2 exemplos de antivírus free. Dois exemplos de antivírus free. Tá? Então tem o AVG, o Avast, né? O Avira também tem essa versão free, né? E o que é o que é antivírus proprietário? O que é o antivírus proprietário, pessoal? Sofia Rocha? Vamos voltar para a aula, pessoal. O que é antivírus proprietário? Vamos voltar para a aula. O que é antivírus proprietário? Isto, tá pago, né? E aí, 2 exemplos de antivírus proprietário. 2 exemplos. Então, podemos citar o Panda, tem também a versão AVG, tem o Avira, tem o Norton, né? Tem o Kaspersky, né? Todos esses também têm a versão paga, né? Pessoal, estratégias de antivírus. O que a gente pode fazer também, então, para proteger o nosso microcomputador da inserção, da entrada do vírus? Então, nós devemos, então, cuidar de não entrar em sites duvidosos, né? Manter os antivírus sempre atualizados, né? E antes de instalar algum aplicativo, primeiro certificar se esse aplicativo não tem vírus. Então, testando então as unidades de disco, né? Qual é a diferença de hacker para cracker? Então, nós podemos definir que o hacker, né, é aquele que infiltra-se ilegalmente numa rede em busca de senhas. E o cracker, e aí você já deve ter visto também esse termo, cracker, né, de craquear um CD. Então, também é um crime, pirataria é crime, e vocês devem ter ouvido a palavra crack, né, quando uma pessoa pode dizer assim, ó, craqueia esse jogo para mim. Nada mais é do que tu reproduzir, fazer uma cópia de um CD, de um DVD, né, e ao craquear, você está quebrando o sigilo do CD ou do DVD, que de forma que tu consiga, então, aí, sem pagar os direitos autorais, fazer o uso, então, desses games, ou de músicas, ou de vídeos, ou de... Não, do Batman, trata essa puta safada, quero jatada de leite, como aí, não posso, você só tão dormir, chato, bota aqui. Tá. Tudo bem, pessoal? Ó. Então, me cita aí uma estratégia efetiva de antivírus. Qual estratégia nós podemos, então, ter para evitar o vírus no computador? Fazer varredura no sistema, né? Então, atualizar o antivírus. Tá? Esses, então, são alguns cuidados que nós devemos tomar, né? Pessoal, agora vamos falar sobre os tipos de categorias de vírus. Eu acredito que muitos de vocês aqui já tenham ouvido
falar a respeito desses aqui. O ransomware, o trojan, o phishing, o adware, o malware e o backdoor. Já ouviram falar num desses? Já ouviram falar num algum desses? Tá. Então, pessoal, vocês observam o seguinte, ó, quais são as características deles aqui. Então, nós temos assim, ó, no ransomware que bloqueia o computador e pede resgate para liberar o sistema para uso. Isso é bem comum, né? Então, invade a máquina de vocês, tá? Vocês não conseguem ter acesso às informações do computador de vocês, e aí mais tarde ele vai ligar vai pedir algum resgate para que então vocês consigam ter acesso às informações do computador de vocês. Os Trojan é uma espécie de arquivos que traz escondido um programa malicioso no qual o usuário pode instalar sem ao menos perceber. Os phishing, roubo de informações por acesso dos websites falsos, né? O adware são programas que minam o computador de propagandas, né? Essas propagandas indesejáveis, né? Que na verdade a gente nem pede para receber e acaba então recebendo, né? Dessa forma pode então facilitar a prática do phishing. O malware, infectar arquivos executáveis do Windows, e aí é um problema, né? Porque ao alterar os arquivos executáveis como .exe ou .com, faz com que o sistema operacional não consiga fazer a leitura de todos os demais aplicativos, né? Então, o sistema operacional não pode ser que não tenha condições de ligar todos os componentes. O backdoor, né, conhecido como porta de trás, né, aparece escondido nos arquivos baixados em páginas ou e-mail, né? Então, pessoal, eu cito outros tipos de categorias de vírus aqui também, como o Axie, o boot, o mutante, o polimórfico, programa, o script, o cheat, que são algumas características que acontecem no computador de vocês, e aí vocês conseguem, às vezes tem até certa dificuldade de identificar que é um tipo de vírus, e na verdade, então, eles estão classificados dessa forma, né? Então, o Hoax é um vírus boato, né? Ou seja, ele espalha uma mensagem sobre pragas online. De leite na rosa, quero você soltando de bota. Tá? Não causa muita preocupação, a não ser de deixar a máquina mais lenta, né? O boot, ó, esse aqui também é um vírus bem preocupante, ó, porque ele infecta os arquivos de inicialização dos discos, e aí no momento que pega esse vírus, ele vai atacar o sistema de inicialização do sistema operacional, e aí o computador não vai ligar, porque ele não vai carregar os aplicativos ou sistemas operacionais básicos para fazer, então, a leitura do hardware e do software, né? Então, esse vírus de boot é uma categoria, assim, bastante complexa, né? E prejudica bastante o trabalho do people, tá? O mutante, que é um programa para inibir a ação dos antivírus, né? Então, na verdade, ele vai desatualizar ou ele vai descredenciar o uso desse antivírus, né? E aí ele faz com que os programas de segurança, né, tenham dificuldades em encontrar as ameaças do dispositivo. Então ele vai anular a função do antivírus, né? O polimórfico variação mais inteligente do vírus mutante, né? Então, quer dizer, na verdade, nós entendemos que ela é uma atualização ainda do mutante. Ele tenta dificultar a ação dos antivírus ao mudar sua estrutura interna ou suas técnicas de codificação, tá? Também uma outra categoria de vírus se chama programa. O programa, né, os vírus de programa infectam apenas arquivos executáveis, né? Então é o .exe, que é o .executáveis, né? E isso, o .sys, tá? E podem impedir com que o computador também seja ligado, porque vejam bem, pessoal, no sistema operacional ele tem esses arquivos executáveis, o .exe, o .sys, que são os responsáveis por fazer, então, a leitura do sistema operacional. Então, se esse programa de vírus atingir o computador, ele vai atingir os arquivos responsáveis por fazer a leitura dos sistemas operacionais, e aí, então, não vai funcionar. O script, existem duas formas de vírus script, né, no Visual Basic, baseado na linguagem de programação, e a JS, baseado no JavaScript. Esses vírus são programados, né, para executar
comandos sem a interação do usuário, né? E o Stealth é um vírus invisível que usa algumas técnicas para evitar que ele seja detectado, né? Então, esse vírus ele é capaz de redimensionar indicadores do sistema de modo a infectar um arquivo sem necessariamente alterar o arquivo infectado, tá? Então, esses, pessoal, são alguns das categorias de vírus, né? Então, antes era bem comum, vamos imaginar, há 20 anos atrás, tinha tipos de vírus que fazia com que o mouse parava de funcionar, porque, na verdade, a categoria de vírus invertia o funcionamento das portas paralela para porta serial, e aí a gente não se conseguia, então, trabalhar com mouse naquele momento, né? Então, são categorias que existem de antivírus, tá? Aqui, pessoal, eu coloco aqui alguns exercícios apenas para revisão de vocês, para ver se, então, se vocês compreenderam, entenderam um pouco sobre o que a gente trouxe aqui, sobre esse assunto de vírus, antivírus, tipos de usuários de vírus, né, o hacker, cracker, tá? E não precisam entregar, até porque essas questões aqui tá lá na atividade 2. Isso aqui é para vocês fazerem uma reflexão, então, se vocês compreenderem, então, esse conteúdo, tá? Perguntas? Perguntas? Tá, sem dúvidas. Ó, então, eu faço a pergunta, até quando que tem que postar esse trabalho? Até o dia 4, isso mesmo, tá? Até o dia 4, tá? Pessoal, vamos tentar ser pontual, que não esqueçam que nós estamos finalizando esse segundo ciclo, então, no dia 5. Então, a partir do dia 4, eu estarei, então, corrigindo os trabalhos de vocês e postando logo, né? Se Deus quiser, dia 5 eu já quero postar as notas de vocês. Dia 5 acaba todas as aulas do segundo ciclo. No dia 7 já começa as aulas do terceiro ciclo, que eu vou mandar para vocês, né, os horários, tá? Então, lembrando, dia 5 acaba o segundo ciclo e dia 7 de dezembro começa o terceiro ciclo, tá? Tudo bem? Dúvidas? Bom, agora então nosso último assunto é falar sobre a prova. A prova, pessoal, vocês têm uma ideia, uma sugestão de dia que nós possamos fazer essa prova? Há uma possibilidade de nós fazermos essa prova online, todos nós online ao mesmo tempo? Tá, então eu vou facilitar para vocês. Eu vou marcar essa prova para o dia 3, tá? Eu vou marcar essa prova para o dia 3, tá, de dezembro, e vocês podem entregar até o dia 4 de dezembro, tá? Então, vejam bem, como muitos de vocês pode ser que tenham um problema de internet, tá? Cai a internet ou caiu a internet naquele momento, então nós não vamos arriscar fazer uma prova que eu tinha pensado inicialmente, que era uma prova síncrona. A ideia era, nesse momento que nós estamos aqui online, né, eu liberar a prova e vocês já executarem, né? Mas como está propenso a cair a conexão, então eu vou liberar a prova para vocês no dia 3 e vocês têm até o dia 4, e aí vocês vão escolher um horário melhor para vocês fazerem, tá? Para que vocês, então, preencham essas questões. Certo, pessoal? Tá ok? Beleza? Ó, nós fizemos 2 trabalhos. Um primeiro trabalho com o peso 3. O segundo trabalho, que é esse que eu disponibilizei para vocês, vai ter um peso 2. A partir daí, então, de trabalho vai ter um peso 5. E a prova vai ser o peso 5, tá? Então, só relembrando, eu vou liberar a prova para vocês no dia 3. Vocês têm o dia 3 ou o dia 4. O dia que vocês querem fazer, tá? Fiquem à vontade, certo?
Alguma dúvida a respeito da prova? Tá. Gabriel, eu não fiz ainda a prova, né? Mas eu imagino que deva ter 25 questões. Mas eu não tenho bem certeza. Eu acredito que 25 questões, tá? Tá. Ó, querem fazer de madrugada? Podem fazer, só que daí vai ter que ser de 3 para 4. Porque 4 para 5 vocês não vão conseguir fazer. Tá? Vocês só vão conseguir fazer a prova até as 23 horas e 59 minutos do dia 4. Tá? Então, se querem fazer de madrugada, então vão ter que fazer de 3 para 4, certo? A prova, o tempo de vocês fazerem 2 horas 120 minutos. Tá bom para vocês, 120 minutos? Tá, vai ser no Siga. A prova vocês vão entrar aqui. Ó, vamos mostrar aqui para vocês novamente. Ó, vocês vão entrar aqui, ó, prova final segundo semestre. Vai estar liberado para vocês clicarem aqui. Ó, vocês vão clicar aqui e vão responder as questões, então, pertinente à prova do segundo semestre. Visualizar o caminho aqui? Vai ser aqui, tá? Agora aqui entrando na outra turma. Ó, quanto à data, ali aparece dia 1º para uma turma e dia... Deixa eu ver aqui. E dia 1º para uma turma. E acho que para outra turma pode ser que mude de data aqui, mas vai mostrar para vocês prova final. Isso é o que vale, tá? Não vamos aqui até dia 1º também. As duas turmas vai aparecer então dia 1 de 12, tá? Pessoal, aí assim, ó, respondendo a pergunta do Chesani, vai cair todo o conteúdo. Vocês observam aqui, ó, que esse conteúdo aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, palavra do professor para o segundo semestre, tá? Mas eu vou habilitar para vocês o conteúdo também do primeiro semestre, porque vai ter questões de periféricos, dispositivos de entrada e saída, sistema de computação, tá? Que são questões que certamente vai cair na prova, tá? Então, vocês podem desconsiderar apenas o histórico da informática, tá? O histórico da informática não vai cair, tá? Mas os demais, todo o conteúdo está propenso a cair, certo? Então, qual conteúdo que não vai cair? Só esse histórico aqui que não. O resto tudo vai cair. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Ó, não? Tá, então eu vou liberar já as aulas aqui para vocês, né? Que vocês já podem fazer as leituras, tá? O tempo, Micael, estamos pensando em 2 horas para fazer a prova. Mas assim, ó, eu posso definir até 3 horas, é bem tranquilo. Tá? 3 horas para vocês fazerem a prova, tá bom? Tempo de 3 horas? Tá? 3 horas para fazer a prova, é bem tranquilo, tá? Então, 3 horas vocês conseguem fazer, tá? E aí, lembrando que você tem ou dia 3 ou dia 4 para fazer a prova. E aí vocês escolhem o melhor horário, tá? Escolham o melhor horário para fazer a prova e sentem e façam. Só que uma coisa que eu quero marcar com vocês é que vocês têm apenas uma possibilidade de envio de prova, tá? Então, vocês escolhem aí o melhor horário de vocês, tá? E aí se concentre para fazer a prova, tá? 3 horas para fazer a prova, certo? Ai, vocês são queridos, hein? 2 chances, então?
Que vocês me pedem que eu não faço, hein? Tá, 2 chances, viu? 2 chances. Tá, 2 chances. Agora vocês vão me prometer uma coisa. Ó, 2 chances, 3 horas para fazer, 2 dias, ou 3 ou 4 para fazer, mas eu só preciso que vocês me prometam uma coisa, que vocês vão estudar e vão ir bem na prova, tá? Isso é pelo bem de vocês, tá? Esse conteúdo aqui, ó, esse conteúdo, ele é importante e ele serve como uma parte da introdução de conteúdos que vocês vão estudar no segundo e no terceiro ano. Então, preciso que vocês estudem. Combinamos assim? Ó, vamos lá. 2 chances para entregar a prova, 3 horas para fazer a prova e 2 dias escolher ou 3 ou 4. Tá bom para vocês? Pelo amor de Deus, né? Me tirem 10 nessa prova. Agora, não colar, né? A prova é individual. A prova é individual, tá? Individual. Certo, pessoal? Tá. Alguma dúvida? Pessoal, se vocês têm dúvida agora a respeito do conteúdo, por favor, façam agora, tá? Porque de repente a dúvida de algum colega é do outro também, né? Deixa eu. Estou tentando tirar o relatório de quem está presente aqui. Podem fazer as perguntas. Carlos, Carolina, Cassiana, Diego, Jonathan. Ó, boa, José. Tá. Quando a gente se fala em hierarquia de memória, José, nós temos assim, quanto mais próximo, tá, do núcleo do processador, mais rápido vai ser. Então, os registradores são eles os que ficam mais próximo, né, desse núcleo. Então, significa que ele tem um espaço pequeno para armazenar informações, tá? E ao mesmo tempo ele é o mais rápido, né? Porque quando eu vou buscar uma informação, eu estou digitando aqui a palavra prova. Essa informação, quando eu busco no registradores, né, ele vai buscar bem rápido porque ele está bem próximo ao núcleo. De certo modo, ele vai armazenar bem poucas palavras ali em relação ao HD, que tem um espaço lá em gigabytes ou em terabytes, né? Hoje nós temos HDs em terabytes. Então, isso faz com que a gente defina que os registradores têm um espaço pequeno para armazenamento de dados, né? Porém, ele é um produto que ajuda a dar velocidade no processamento, tá? Certo, pessoal? Entenderam? Ó, aí vamos lá. Aí depois, quando se fala em hierarquia de memória, depois dos registradores, aí vem os cache, que vem o cache L1 e o cache L2, que são os cache interno. E depois o cache L3, que é um cache externo, que nós falamos que está em volta do processador, tá? Em volta da CPU. Então vamos lá. Da mesma forma, aí ele não acha nos registradores, ele vai buscar então nas cache, cache 1, cache 2, depois vai buscar na cache 3, depois na memória RAM e depois no HD. Então, qual é o papel da cache? A memória cache, ela tem uma memória estática, ela é uma memória do processador, e hoje os processadores estão investindo em memória cache porque conseguem então armazenar informações nessa memória cache e com isso o resultado do processamento vai ser mais rápido, porque ele está mais próximo do núcleo com relação à memória RAM e com relação às memórias auxiliares ou memórias secundárias, que é a memória do HD, a memória do pendrive, que é a memória flash, a memória do cartão de memória, que é o SD ou o XD, ou memória stick, tá? Então, isso, então, o pessoal faz com que, então, os registradores e as memórias cache sejam os produtos caros, em relação, então, até mesmo a memória do HD, que é uma memória que hoje tem unidade de terabyte, mas que ele é um produto aí
mais barato do que as tecnologias cache, certo? Mais perguntas, dúvidas? Não? Tá. Tá. Tá, pessoal, se vocês tiverem dúvida e também, se quiserem então marcar com o Thiago está presente aí, né, Thiago? Também vocês podem ou me chamar para marcar mais uma aula, mais um tira dúvidas, tá? Ou chamar o Thiago, fazer questionamentos, perguntas para o Thiago, tá? E que nós estamos então à disposição de vocês, tá? Então, pessoal, quero se tiver arquivos corrompidos, faz o computador reiniciar? Sim, porque, por exemplo, assim, ó, quando os arquivos, vamos imaginar que por ou uma queda de luz pegou numa trilha do HD, ou um vírus, né, que acusa os sistemas executáveis do sistema operacional, os arquivos vão estar sempre reiniciando. Ele não vai ter condições, não vai ter força para fazer a leitura de todos os programas, tá? Entendeu, José? Ó, tu imagina assim, ó, um sistema operacional, ele tem nesse programa vários arquivos e esses arquivos têm que estar todos eles funcionando. Se tiver faltando algum arquivo, ele vai tentar fazer a leitura e ele não vai conseguir porque não tem o arquivo executável, então ele vai estar reiniciando. Da mesma forma que se esse sistema operacional for atingido por um vírus de boot ou por um vírus que atinja diretamente os arquivos executáveis, ele vai a todo momento reiniciar. Ele não vai conseguir processar, né, o que é normal do uso do computador. Vocês aí vão trabalhar com o computador, vocês pressionam o botão Power, o sistema operacional vai fazer a leitura, né? Primeiro o post, né? O post que está dentro da memória ROM vai fazer a leitura de todo o hardware, vai estar funcionando. Aí ele vem o sistema operacional e vai mostrar então todos os sistemas operacionais e aplicativos, todos eles ok, funcionando. Bom, isso porque está ok. Agora, se for atingido por um vírus de boot, um vírus que tenha atingido um arquivo executável do sistema operacional, o micro vai estar toda hora reiniciando. Vocês não vão conseguir ter um trabalho ou trabalhar com ele. Certo? Tá. Perguntas? Não. Tá. Então, pessoal, se não tem mais perguntas, a gente vai findando a aula de hoje e dizer assim, ó, que eu vou amanhã, tá? Eu vou estar então enviando esse conteúdo aqui para o YouTube. Do YouTube, então, eu disponibilizo o link para vocês lá no Siga, certo? Então, quero agradecer aí os 29 presentes, tá? Que vieram hoje. Um grande abraço e bons estudos, certo, pessoal? Feito, senhor. Feito, pessoal. Falou, senhor.